tem um assunto hoje, fora do campo, que pegou. Que é essa história do Flamengo bater o pé porque quer usar o Maracanã uma semana antes do jogo da final da Libertadores, que vai ser entre Fluminense, o rival do Flamengo, e o Boca Juniors. E o Flamengo quer porque quer jogar contra o Bragantino lá uma semana antes. A Conmebol quer que o estádio esteja fechado 2 semanas antes. Está tendo uma reunião nesse momento lá no Paraguai, em Luque, na sede da Conmebol, para tentar resolver essa questão aí. E detalhe, a CBF do Edinaldo está do lado do Flamengo nessa. Acha que está certo mesmo. E o Fluminense meio neutro. Ainda não se manifestou, não está querendo pôr o pé muito fundo nisso. Então temos uma enquete aqui sobre esse assunto. A pergunta é a seguinte: sobre o Fla querer jogar no Maracanã antes da final da Liberta, as opções são: o Fla está no direito dele, é uma atitude pequena do Fla, o Flu tem que ser mais firme, ou acabem com a final em data única. Opa! Essas são as quatro opções. Ô, Júlio, vou começar com você sobre esse imbróglio aí. O Flamengo está endurecendo. Como não é ele que vai estar na final da Libertadores, ele quer jogar contra o Bragantino uma semana antes e está feito a confusão. Acabem com a final única sempre, né? Mas essa enquete dá margem para mais de uma resposta correta ou mais de uma escolha, né? Eu acho que deveria acabar a final única. Eu gostava da ideia. Eu não tenho nenhum problema em dizer que mudei de ideia. Eu acho natural. Também gostava dos pontos corridos, hoje não gosto mais. Então, eu achava que a final única era uma boa ideia, mas na prática não é. Né? É uma tristeza a gente ver algumas finais únicas aqui no nosso continente. Esse Fortaleza e LDU lá no brincadeira, né? É uma brincadeira. Então, é uma pena a final única. Acabem com ela. Agora, dito isso, já que é e já que está marcada, é mais uma pequenez do Flamengo, né? Mais uma. O Flamengo não consegue entender que ele não é a última bolacha do pacote ou o último biscoito do pacote. É óbvio que se envolvido na final da Libertadores, ele não estaria falando nada, né? Ele estaria tentando preservar o gramado. Então, essa história de estou defendendo os meus interesses, isso, no meu vocabulário, sim. Geralmente, quem fica defendendo muito os seus próprios interesses, sem se importar com tudo que está em volta, e o principal, sem se colocar no lugar de quem está envolvido, é uma pessoa egoísta, ou é um clube egoísta, um país egoísta, uma instituição egoísta. E o Flamengo, definitivamente, ele não está entendendo que ele não é o único clube do Brasil, e esse é apenas mais um caso. Marília, não é de hoje que tem confusão de estádio, tem que mudar. O da Sul-Americana mudou de lugar, mudou até de cidade, afinal, porque talvez não enchesse. O ano passado, lá a Sul-Americana, também o estádio cabia 50 mil pessoas. Os São Paulinos até foram lá com 20 mil, mas o estádio ficou vazio. E agora tem esse rolo do Maracanã com o Flamengo batendo o pé. Se você votasse nessa enquete, aí você votaria como, hein? Contratem melhores advogados, Conmebol e clubes. Porque o contrato é mal feito. Né? Como é que pode ter sido assinado um contrato com o estádio que já não estabelecia que 10 dias antes a chave tinha que ir pro Alejandro? Quem gosta de chave é o Arnaldo, mas como é que é feito? Como assim não estava acordado com o consórcio Fluminense e Flamengo? Aí descobriram hoje, informação do Diogo Dantas, que quem assina os contratos do Maracanã com a Conmebol, mesmo em jogos que não são do Flamengo, é o Flamengo. Como é que eles fizeram? Como é que eles escolheram o Maracanã? É igual eu, próximas férias eu quero ir para Vladivostok. Eu não tenho passagem, não sei se tem hotel lá, mas eu vou. Fica escrito aí que é Road to Vladivostok. Depois a gente vê, como diz o Arnaldo. Depois a gente vê. Não tem o menor cabimento. Se o Flamengo está sendo mesquinho, sim, e a Conmebol está de mãos atadas nessa história, porque fez um contrato ridículo com a CBF para escolher de novo e fazer política, quer dizer, políticos eles têm muito hábeis, mas pelo jeito para fazer contrato eles não têm. E agora estão caçando e fazendo um jogo do empurro. O Fluminense não é que ele não quer, como diz o Diogo Dantas, se indispor. É que além de... Ele pode até tentar se indispor, aí pode até colocar como uma covardia, mas ele não tem a caneta. Quem tem a caneta é o Flamengo. Então,
estamos numa situação que é o que o Flamengo quiser, porque chegamos nesse ponto. Agora, a final da Libertadores também está marcada, foi decidida há 2 semanas, certo? 2 semanas atrás, não sentaram com os presidentes, com o presidente da CBF e falou: quando é que eu pego a chave? Isso aí é um atestado de incompetência absurdo. E agora, como eles são muito políticos, eles vão tentar traçar um plano político e não um plano correto. Eu entendo que o Flamengo tenha direito de querer jogar no seu, entre aspas, estádio, porque está disputando agora uma vaga na Libertadores direta. E o Fluminense tem direito de querer jogar num estádio melhor. E o Boca deve estar felicíssimo. Já pensou não ter que jogar na casa do adversário a final da Libertadores em jogo único? Se bobear, vai ser na Bombonera. Oferece a Bombonera. Brasil, ainda que fique decidido, não, no Brasil vai precisar ser. Qualquer estádio do Brasil vai ser melhor do que o Maracanã, menos hostil para o torcedor do Boca, do que jogar no estádio do Fluminense. Então tá feito o que o Flamengo quer. O Flamengo tem um dos envolvidos que vai fazer ali um mise-en-scène, porque a torcida já comprou passagem para o Rio de Janeiro, então vai fazer um mise-en-scène, poxa, veja bem, e a nossa torcida e tal, queremos uma compensação. O Fluminense não pode fazer nada, a Conmebol descobriu que não assinou um contrato e não estão passando esse vexame mundial de novo. Eu fico imaginando essa palhaçada que foi vendida de jogo único para vender para a Europa, e a gente fica festejando que um canal a cabo da Romênia vai passar a Libertadores para a Europa. Olha que legal, a Europa vai ver num canal da Lituânia a final da Libertadores. Os caras não sabem nem para onde eles têm que mandar o sinal, porque não sabem onde vai ser o jogo. É uma várzea, né? Eu preferia a época do cachorrinho. Pelo menos era engraçado. Muito bem. Ô Arnaldo, tá aí a nossa enquete. Você responderia como essa enquete sobre o Flamengo bater o pé e querer jogar, né, no estádio da final da Libertadores, do qual ele não participa, uma semana antes da final? A Tironi responderia com a última alternativa. A final única é uma aberração, assim como o VAR, assim como algumas coisas novas no futebol, né? São todas aberrações. Teria nos meus 10 mandamentos algumas situações impossíveis. E tem que ser revogáveis quando provadas que não dão resultado. Essa já é uma, né? Não dá certo. Aliás, é uma péssima ideia. Vai contra todo o espírito do torneio. É ridículo. É uma coisa que anula a questão da melhor campanha. Todas as coisas atrativas, a torcida mandante, a torcida visitante. É absurdo. Mas eu entendo o que o Júlio está falando, porque é uma enquete que dá margem. Essa hipótese, essa alternativa, acho que ela é quase consensual aqui, pelo que eu ouvi o Júlio e pelo que eu já sei como a Marília pensa. Sobre o imbróglio específico, acho que tem todo mundo querendo aparecer naquele momento e levar uma casquinha. A final está marcada há 500 anos. Afinal, Boca Juniors e Fluminense também está marcada há 500 anos. E agora fica cada um puxando do seu lado e vai ter que ter um pouquinho de bom senso, ou seja, liberar depois do jogo do Flamengo, para que a Conmebol tome conta do estádio. Tem sempre nessas situações, sempre dois vieses, a briga política e a briga econômica, né? Porque nada é de graça, nada. E sempre tem aquelas questões, a exploração do estádio como um todo também, as placas de publicidade, um monte de coisa envolvida nessa situação. E acho que tem que ter, talvez, aí o bom senso para, pela última vez, ter final única. Se nem no estádio mais famoso na América do Sul, em tese neutro, porque é engraçado isso, né? Porque é isso. A cada vez a gente fica sabendo quem é que é dono, como a Maria falou, entre aspas, do Maracanã. Agora, essa peculiaridade levantada pelo Diogo Dantas é interessante. A gente fica descobrindo também esses detalhes e aí entende melhor a questão de por que o Vasco não pode jogar no Maracanã. A questão do gramado é uma das situações, né? O gramado desgastado, então o Vasco não pode jogar aqui. E eu me coloco aí, por fim, na situação do Fluminense. Acho que é uma situação constrangedora, a situação do Fluminense. Como finalista, como um time que trabalhou absurdamente, sabendo que a final ia ser no Maracanã, podendo ser campeão inédito no Maracanã, o local onde joga, e simplesmente não ter a caneta para nada. Para nada. Então, só faltava, e agora talvez exista uma brecha para o Boca fazer uma pressão e tudo mais, só faltava o Fluminense, depois de tudo o que aconteceu, não poder jogar a final no Maracanã. Que semana pro Diniz, hein, Júlio?
Tá tudo dando errado. Daqui a pouco tem Fluminense e Corinthians, e aí a Marília tá esfregando as mãozinhas, porque tá tudo dando errado. Falaremos já já do jogo do Corinthians contra o Fluminense do Diniz, que de fato pressionado. Sobre esse jogo, a nossa enquete está assim, ó, sobre essa questão do Maracanã. A pergunta é: sobre o Fla querer jogar no Maracanã antes da final da Libertadores, o Fla está no direito dele, 33%. É uma atitude pequena do Fla, 40%. O Flu tem que ser mais firme, 10%. Acabem com a final em data única, 18%. Eu também acabaria com a final em data única, mas não vou deixar de opinar aqui. E para mim, a atitude do Flamengo é pequena, né? Evidentemente, se o Flamengo tivesse na final do Maracanã, ele queria que o Maracanã tivesse fechado um ano antes. Mas como ele não está, ele quer impedir que o Fluminense se dê bem no Maracanã, seja campeão no Maracanã, porque vamos combinar, o rubro-negro, todo o rubro-negro, do Marcos Braz até sei lá quem, quando começou o ano lá, falou assim, no final do ano, final da Libertadores vai ser no Maracanã, estaremos lá. Não esteve, perdeu do Olímpia no meio do caminho. E agora vai querer atrapalhar a vida do Fluminense aí. Para mim é uma mesquinharia, não condiz com o tamanho. Que grande parceria, né? Que grande parceria, né? São Pois parceiros no estádio, que grande parceria. São parceiros no estádio. É uma mesquinharia do Flamengo, que é o clube mais popular do Brasil. Para mim, fazer um negócio desse, eu acho pequeno, acho uma atitude pequena do Flamengo, dessa diretoria do Flamengo, que costuma ser assim. Começou a querer treinar na pandemia antes de todo mundo, e por aí vai. Essa turma aí, Landim, esses caras todos aí, são assim, uma atitude pequena do Flamengo que não combina com a grandeza do Flamengo. Para mim, claramente, para mim é isso. Essa minha. E aí temos porque o Flamengo sustenta o Maracanã. Então compra o Maracanã. Vai lá e fala, eu sustento o Maracanã é só meu, eu vou decidir. Né? Por enquanto há um acordo lá que o Fluminense pode mandar menos, mas manda. Né? E o governo do estado, então compre o Maracanã, ou construa seu estado, sei lá, faça alguma coisa, já que. Só um fala, detalhe, né, Tironi? Nessa data específica, a data do imbróglio, 29 de outubro, que é o dia em tese que vão jogar Flamengo e Bragantino, faltam quantos dias para 29 de outubro, minha gente? Me ajuda. Tá chegando aqui. 10 dias. 10 dias. A CBF até agora não desmembrou a tabela do brasileiro. É só mudar, né? Muda a data. Pois é. Pronto. Então, daqui a 10 dias não tem a rodada definida do brasileiro para nenhum time. Daqui a 10 dias. Você não sabe se é sábado, domingo, segunda, sexta, tal. É incrível, é incrível. E aí o Edinaldo da CBF também vai a favor do Flamengo, né? Sendo que tem um clube brasileiro que está na final do Maracanã e que quer o Maracanã da melhor forma. O Edinaldo não vai falar, toma partido. Surpresa, não? Oi? Que surpresa, não? Que o Flamengo esteja próximo da CBF. Não, mas tudo bem, mas essa atitude do Edinaldo é pequena também. E aí tem outro envolvimento, né? O técnico do Fluminense é o técnico da seleção. Então existem relações entre CBF e Fluminense também, né? Sim. E o Edinaldo vai lá e toma. Diga. Eu tuitei mais cedo e fui atrás da informação, porque assim, estamos todos, obviamente, ensimesmados nessa questão da final da Libertadores, porque ela é mais urgente e mais importante do que a próxima data FIFA. Mas o Brasil vai jogar com a Argentina no Maracanã também, no dia 21 de novembro. E aí, o Reginaldo também precisa da chave do Maracanã para esse jogo. De quem que ele pega a chave? Pois é. É isso. Quem vai entregar a chave do jogo da seleção? É da CBF. É por isso que ele defende o Flamengo também nessa questão. Ele não pode, nesse momento, falar, não, o Flamengo dá a chave aí, para de encher a paciência. Ele tem um problema pessoal, ele tem que olhar para o umbigo dele. O jogo da seleção é dia 21 e não precisa de 12 dias de estádio fechado, mas precisa de um gramado bom. Não dá para jogar lá no dia 29, no dia 4, no dia 11, para a seleção brasileira jogar no dia 21, porque são jogos que estão 11 ou 12, acho que tem jogo já marcado para o Maracanã, para a seleção jogar lá no dia 21. Então, o Edinaldo está pensando no jogo contra a Argentina. O Fluminense está pensando no jogo contra o Boca. E o Flamengo está com dor de cotovelo. Pois é. Esse é o ponto. Aqui no nosso chat tem os caras falando aqui, né, que o Brasil é como se fosse a faixa de Gaza, tem os paulistas e tem os cariocas, então eles estão separados ali por um muro intransponível. Acho que a discussão é sobre isso, e é claro que não é. O Fluminense é paulista? São dois clubes do Rio, né? Oi? No caso, são dois clubes do Rio, exatamente. O Fluminense é paulista? Porque não nos parece que é, né? E que baita comparação triste, considerando tudo que está acontecendo naquele lugar do mundo, né? Não dá nem para brincar com esse tipo de coisa. Sem dúvida.
Enfim, a situação é essa, está tendo uma reunião lá na Comebol e talvez tenha uma definição sobre o que vai sair daí ainda hoje. Se falou até do jogo ir para o Morumbi, umas coisas malucas, lembrando que já teve ingresso vendido, né? Ô Tirone, tava dando uma olhada aqui na tabela do Brasileiro em função do Maracanã, né? No domingo agora tem Flamengo e Vasco, aí na quarta-feira o Fluminense recebe o Goiás já em Volta Redonda. Quer dizer, o Fluminense já joga em Volta Redonda na quarta-feira que vem. Ele já abre mão, né? O Fluminense não tem conseguido bons resultados em Volta Redonda, o gramado é ruim, não ajuda nem um pouquinho o time, o jeito de jogar do time, enfim. E o Fluminense já vai jogar em Volta Redonda. E aí a última rodada antes da final do Maracanã com um jogo de um time carioca, é o Flamengo contra o Bragantino. Quer dizer, e aí tem o Flamengo e Santos, na verdade, que é na sequência. Que é na sequência, não, que é logo antes também. Tem o Flamengo e Santos também logo antes. Que, como o Arnaldo disse, tá sem data marcada. Aliás, são 3 jogos em casa do Flamengo. São 3 jogos em casa. Flamengo e Bragantino, 30ª rodada. Flamengo e Santos, 31ª. Aí tem o Fluminense e São Paulo na 32ª. E Flamengo e Palmeiras na 33ª. E tudo isso antes do jogo citado pela Marília, o jogo da seleção brasileira no Maracanã contra a Argentina. É óbvio que esses jogos não vão poder acontecer no Maracanã. O gramado do Maracanã não aguenta, ou se acontecerem, haverá uma penalização técnica para a seleção brasileira, que já houve lá em Cuiabá, né, na escolha de Cuiabá. É uma confusão, né? É uma confusão e é um negócio incrível mesmo que esses estádios não consigam ter gramados bons, porque ainda que os estádios que eu vou citar não recebam tantos jogos quanto o Maracanã, mas você olha para Itaquera, você olha para o Morumbi, você olha para a Vila Belmiro, você olha para tantos estádios que não tem gramado artificial, e o gramado é bom. O que esses caras fazem de errado? Muito jogo, né, na verdade. Mas eu concordo, Não né? só. Acho que não é só isso. Tem um pouco de preguiça também, né? Tem um pouco de preguiça e de incompetência para ter gramados bons. Falta de investimento, de incompetência, sem dúvida, exato. Sem O dúvida investimento errado, não bate sol, aquelas coisas, né? Sabemos, no país, hein? Não bate sol. Exatamente. No Rio. Uhum.